E olha, ainda falando sobre violência contra a mulher, dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que esse tipo de violência cresceu no país no ano passado, 2023. Só em Alagoas, 19 mulheres foram assassinadas no ano passado e 7 foram vítimas de feminicídio de janeiro a abril desse ano. Para os especialistas, esse aumento nos números também significa que cada vez mais mulheres estão tendo coragem de denunciar. Prestem atenção nos detalhes da reportagem de Maria Maciel. Vamos ver. Sempre sorrindo, sempre com um sorriso aberto. Todo mundo que vê os nossos familiares comenta isso, que ela era uma pessoa muito alegre. É assim que Edivânia lembra da irmã Elizabeth. Ela foi morta a tiros em dezembro de 2022 pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele traiu, eles terminaram o relacionamento, só que depois ele quis voltar atrás e começou a ameaçar, começou a colocar fotos dela, né? Ou seja, denigrindo a imagem dela, começou a dizer que ia no trabalho dela e cumpriu a promessa, foi diversas vezes, inclusive foi proibido, até o momento que ele foi na casa dela e quebrou todos os móveis da casa, porque ele queria, supostamente, uma indenização pelas coisas que ele tinha deixado na casa, porque ele saiu da casa para ir morar com outra pessoa e queria uma indenização por essa perca que foi os móveis da casa, sendo que ele voltou e quebrou tudo da casa. Mas ela pagou, né, o valor que ele quis. Primeiro ela deu R$1.000 a ele, não demorou um mês, ele disse que ia deixar ela em paz. Ele voltou, pede 5.000 a ela, pede 10 a princípio, depois ele acaba chegando num acordo comum com ela, dela pagar 5.000 e o restante de umas parcelas da moto que eles tinham comprado juntos. E ela aceita isso, vai na defensoria, assina todos os trâmites que é necessário, ou seja, faz um acordo lá e manda o comprovante para mim e manda um áudio para mim, que ele disse que aquele dinheiro ia servir para uma coisa que ele ia fazer com ela. Aí ela até diz assim, vai vendo, né? Vai vendo, guarda aí esse comprovante, guarda essas ameaças, porque se acontecer alguma coisa comigo, você já está ciente que foi ele. E ele cumpriu. Se passaram 15 dias e aí ele disse que aquele dinheiro ia servir para isso. A morte de Elizabeth faz parte de uma triste estatística que ainda preocupa. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, a violência contra a mulher cresceu em todo o país. 1.467 mulheres foram vítimas de feminicídio. Também houve aumento nos registros de agressão, violência psicológica, ameaça, stalking e estupro. A maioria são mulheres negras de 18 a 44 anos. Em Alagoas, 19 mulheres foram assassinadas em 2023. De janeiro a abril deste ano, já foram notificados 7 feminicídios. Para essa advogada, mais mulheres têm tomado coragem para denunciar. Mas outros fatores também explicam o aumento da violência. E aí a gente consegue verificar que há vários fatores em conjunto que contribuem para isso. Um dos fatores que a gente consegue ver é a normalização da própria misoginia, esse discurso de ódio voltado para as mulheres. Nós passamos, em um passado não tão distante, por um desmonte de políticas públicas, não é? Voltado para esse enfrentamento de violência contra a mulher, onde houve um corte de basicamente 90% das verbas destinadas para a pasta. Então, todos esses fatores associados também à nossa estrutura patriarcal, que ainda subjuga as mulheres em razão do gênero, com certeza tem ligação direta com esse aumento no número de casos de violência. Amanda faz parte do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, uma ONG que oferece de forma gratuita atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade social, vítimas de violência doméstica. Temos um atendimento jurídico, advogadas que prestam esse suporte jurídico. Temos psicólogas que também fornecem um atendimento de acompanhamento psicológico para essas mulheres. E também, quando há demandas sociais, a gente consegue articular com a rede para poder fazer os devidos encaminhamentos. Para além disso, o centro também tem alguns grupos de convivência. Nós funcionamos da terça à quinta, das 9 às 17 horas. Um grande número de mulheres ainda tem receio de denunciar, mas é importante vencer o medo e buscar ajuda para evitar que o pior aconteça.
Não se cale. Independente do resultado que você tenha, independente do retorno que você vier a ter com a sua atitude, não se cale. Existem centros de apoio, existem pessoas que podem nos apoiar, né? Se você não tem coragem de fazer uma denúncia, procure um apoio, procure alguém que possa te ajudar, mas não se cale, denuncie. É exatamente isso. Nós vamos continuar falando ainda sobre os casos de violência contra a mulher. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria nos fale então se existe alguma maneira de evitar essas mortes, porque nós diminuímos também o tempo de cada morte. Era a cada 8 minutos uma mulher era violentada ou até morta. Agora a cada 6 minutos. Então um risco muito grande e a violência ainda impera contra as mulheres, né, Maria? Isso mesmo, Wilson. É uma dificuldade muito grande, né? Mas a gente já tem avançado em muitos pontos, principalmente na questão judicial, que hoje as mulheres têm a favor delas, né, essas mulheres vítimas de violência, as medidas protetivas de urgência. E isso tem ajudado e muito essas mulheres a não terminarem aí como a Elizabeth, né? Acabarem mortas pelos seus companheiros. Aqui do meu lado está a Natália Castro, que é juíza integrante da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Alagoas, para falar justamente sobre isso. É uma medida importante, tem ajudado a salvar muitas vidas de mulheres aqui no estado. Boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso. A medida protetiva de urgência, hoje em dia, é um dos principais instrumentos no combate à violência doméstica. A mulher, se ela se sentir acuada, ameaçada, constrangida, ela não tem que esperar uma violência física acontecer para buscar o judiciário em busca de uma medida protetiva. Então, se ela se viu nessa situação, ela pode buscar a justiça, pode pedir uma medida protetiva e ela vai ser protegida muito e permitindo que a violência ela não evolua e que a gente não tenha desfechos tão trágicos como o feminicídio. A gente sabe que no ano passado foram mais de 3.800 medidas protetivas expedidas, né? Esse crescimento denota justamente isso, essa consciência um pouco maior da mulher, né, em denunciar, de buscar ajuda. Exatamente. O judiciário ele tem um papel bastante firme de combate à violência doméstica. E você nota que as medidas protetivas, os números estão crescendo. Porque a mulher ela não precisa de advogado para buscar um pedido de medida protetiva. Ela pode ir não só no judiciário, ao fórum da sua cidade, ela pode ir na defensoria pública, ela pode ir na delegacia de polícia, ao Ministério Público. Então, todos os órgãos hoje em dia estão cada dia mais capacitados para acolher a mulher vítima de violência. Então, a mulher, se sentiu constrangida, sentiu ameaçada, sofreu uma violência, pode pedir uma medida protetiva de urgência. Quando a gente traz à tona esses dados, né, do anuário, falando desse número da violência contra a mulher que subiu, que aumentou no Brasil inteiro, a gente mostra uma realidade que ainda é difícil de ser mudada, né? E o que falta, o que precisa, né? A gente fala muito de feminicídio, mas uma agressão que acontece quase todos os dias, aí, em questão de minutos, muitas mulheres, nesse exato momento, também estão sendo vítimas de violência. Sim, infelizmente os números estão crescendo, mas isso não quer dizer que a violência em si está aumentando, e sim que as mulheres estão tendo um maior conhecimento sobre como procurar, a quem procurar e como se defender quando elas sofrem uma violência doméstica. Então não é que os números estão aumentando, é as mulheres que estão com mais consciência, buscando seus direitos e comunicando mais aos órgãos. E com isso a gente acredita que, em que pese o avanço dos números, que a proteção está sendo mais efetiva. E essa proteção, ela começa justamente por conta aí dessa medida, né? Esse ano também o número já é expressivo. Exatamente. Esse ano o número está cada dia maior de medidas protetivas. Eu devo orientar todas as mulheres que um juiz recebendo um pedido de medida protetiva, ele tem 48 horas para analisar. Então é uma coisa muito rápida e que a mulher não tem que esperar uma situação muito grave, uma situação insustentável, uma violência física para ela buscar ajuda. Desde aquela primeira ameaça, aquele primeiro constrangimento, ela se viu em risco, ela pode buscar. Ok, muito obrigada então pelas informações. É isso, buscando essa ajuda sempre e, é claro, a punição. A punição do agressor também é importante para que a gente quebre esse círculo de violência. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, eu agradeço a nossa entrevistada perfeitamente. É isso, denunciar e que também a legislação seja dura contra esses covardes. É o que a gente espera que isso realmente aconteça sempre. Muito bem, obrigado, Maria.